E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos então aqui dando sequência nas nossas aulas. E aqui a gente vai trabalhar agora com alguns itens que vão dentro do nosso list box, aquilo que compõe o nosso list box. Como a nossa intenção é usar o list box no formato de grid ou de string grid, então a gente precisa conhecer aquilo que vai dentro e aquilo que a gente pode estar mexendo, né? Para poder dar essa aparência de uma grid e tal. Basicamente, dentro do list box, você pode adicionar os itens, né, que é um t-listbox item. Tem esse Metropolis UI-listbox item. Eu nunca encontrei dentro das minhas aplicações uma usabilidade para isso. O listbox header, que eu utilizo bastante nas aplicações desktop. O circbox, que eu utilizo já nas aplicações, nos apps mobile. Isso aqui eu também nunca encontrei uma aplicabilidade dentro do desktop. E esses dois últimos aqui, o Group Header e o Group Footer, eu também nunca usei nas minhas aplicações. Basicamente, é o Circbox, o Listbox Header e os itens. Esses aqui já são suficientes aí para você montar a sua grade customizada de forma bem legal. Bom, primeiro que a gente vai trabalhar aqui é o Listbox Header. Por quê? Porque ele é o cabeçalho aí da nossa grade, é onde você vai colocar as colunas, o nome das suas colunas e tal. Então, é o cara aí que a gente vai estar trabalhando agora. Bom, eu não coloco de cara aqui dentro, né? Coloquei aqui apenas para a gente ter acesso, né, ao style dele. Então, a gente vai estilizar, né, o nosso componente header. Então, vamos clicar aí com o botão direito e vamos vir aqui na estilização dele. E aqui dentro você, olha só, já está aqui, né, o nosso listbox header. Vê que ele é um style object. Então, basicamente ele é esse style object. O que eu vou fazer aqui? Vamos criar um, né? Vamos criar um aqui para a gente poder copiar lá para dentro. Bom, então vamos adicionar aqui, olha só, um retângulo. Vamos adicionar um retângulo, ele não tem nada demais aqui, então a gente vai simplesmente deletar isso aí e criar aqui um retângulo para ser o background aí do header. Vamos pegar aqui, ó, vou pegar aqui listbox header custom, vou pegar só uma parte desse nome e vamos colocar aqui no nosso retângulo, listbox header custom. Pronto, já está aí. Vou deletar o nosso listbox header, já que ele não tem nada assim demais, né? Então a gente não precisa estar com ele aí. E dentro do nosso retângulo, aí sim a gente pode, né, trabalhar cores, enfim, fazer uma série de coisas aqui que torna mais interessante aí o nosso cabeçalho, né? O cabeçalho da nossa grid. Bom, deixa eu colocar uma cor aqui bem tranquila aí, né, da gente visualizar no fundo preto lá do nosso componente. Vou colocar aqui tanto para o fio quanto para o stroke. Pronto, já está aí. Eu posso copiar aqui, ó. Se eu clicar aqui, aplicar, venho aqui, já colocar aqui no nosso header. Olha só, já vai estar aí a cor customizada. Mas aqui a gente precisa fazer uma série de coisas, né? Por exemplo, eu preciso criar aqui dentro as colunas. Então vamos lá colocar as colunas. Eu coloco primeiro os layouts, porque o tamanho, a largura dessas colunas aqui, elas têm que corresponder lá nos meus itens, na customização dos itens. Então, no layout fica mais fácil, né? A gente colocar um layout aqui de fundo. Eu coloco aqui ele em left. Eu posso colocar também um scale aqui, né? Aqui para ele ajustar de acordo com o tamanho aqui da nossa tela, né? Na medida que eu for diminuindo, ele ir se ajustando aqui dentro. Mas vamos deixar aqui como left, ok? Aqui nesse primeiro a gente vai colocar aqui um text. Eu gosto de usar bastante esse componente text pela facilidade, né, e as opções que ele tem aí, que ele me dá. Esse text eu vou colocar ele aqui em client. Vai ficar em client aqui dentro do nosso layout. Deixa eu colocar aqui client, cadê? Tá aqui. E eu vou colocar ele aqui, né, o texto dele vai ser apenas esse hashtagzinho aí. A cor vai ser branca, né? Vou colocar aqui uma cor branca aqui. White, que branca, white, né? White, pronto, tá aí. Vamos deixar ele aí centralizado mesmo.
esse layout que eu vou diminuir um pouquinho, que basicamente vai ser o código aí. Vou colocar aqui em 60. Pronto. Vai ser o código aí da nossa listagem. Vai receber aqui a codificação. Esse texto, ele também vai receber o clique. Então, eu vou deixar ele aqui como hit test. E vou colocar aqui o nome dele para, sei lá, colocar aqui btn ordem código. Porque normalmente a gente trabalha com ordenação em grades. Então, eu vou deixar ele aqui. Já vou configurar aqui para receber também aqui um cursor diferente. Quando eu passar aqui sobre ele, ele vai mudar o cursor. Posso colocar aqui também, olha só, venho aqui nos efeitos, vou colocar aqui um efeitozinho, né, um Shadow Effect, para ele mudar aqui, né, colocar uma sombrazinha e tal. E aqui em Trigger eu vou colocar aqui o Is Mouse Over True, né, como True, ou seja, quando eu passar o cursor do mouse em cima, ele habilitar. Vou desmarcar o Enable dele. Aqui desmarcar, você pode mexer também aqui na direção, na distância, na opacidade, na cor, né, do fundo. Ou seja, quando eu passar aqui, ele vai gerar para mim uma sombrazinha em volta aqui do hashtagzinho. Beleza? Não preciso estar renomeando isso aqui, a não ser que você queira renomear, né? Basicamente, eu renomeio somente o nome do botão, que vai receber o clique, né? Porque eu vou ter que acessar o evento onClick desse botão, depois que eu gerar esse componente aqui lá em tempo de execução. Então, basicamente, eu já renomeio aqui. btn ordem código, né? Para ordenar pelo código aqui. O segundo que a gente vai estar fazendo aqui, olha só. Vamos colocar um outro layout, né? Colocar aqui um layout. Esse layout aqui a gente vai colocar ele também em left. Esse layout que ele vai aqui para dentro, né, do nosso retângulo. Ele também vai estar em left. Olha só. E ele vai ser um pouco maior. Vai ser aqui, digamos, mais ou menos desse tamanho. Eu vou descolar ele um pouquinho desse outro para as informações não ficarem muito coladas. E aqui em left eu vou colocar aqui um 13, né? 13 é uma distância boa entre as informações. Beleza? Aqui dentro eu vou colocar um outro text, né? Então, deixa só eu melhorar aqui também a nossa... Tá regular. Posso colocar aqui um Sembold 14, né? Para dar uma melhorada aí no tamanho. Vou copiar esse nosso botão aqui. Vou passar aqui para dentro desse outro. Dar um paste aqui. Colar ele aqui. E ao invés dele ser ordem código, eu vou colocar aqui ordem descrição. Descrição. O nome do nosso botão aí vai ser btn ordem descrição. Também com o Shadow Effect, aqui a gente vai alterar aqui o formato do texto, né? O Ross Align dele está center, eu vou colocar em lead aqui, para ele descolar aqui do centro. Aqui no text dele eu vou colocar só o nome descrição, calma aí, colocar maiúsculo, vai ser descrição, pronto, descrição. E aqui eu vou colocar as ações, né? Então o restante aqui vai ser as ações. Então eu vou colocar aqui um outro layoutzinho, vou colocar aqui um layout. Esse layout aqui eu vou colocar ele aqui dentro, deixa eu ver para onde é que ele foi, veio para cá, vou colocar ele aqui. E vou colocar ele para right, ou seja, as ações elas vão estar coladas sempre lá na borda direita aqui de quem está olhando, né? Então, aqui vai ser as ações, tudo bonitinho aqui. Pronto, as ações. Essas ações também eu vou copiar aqui, ó, esse text e vamos passar ela aqui para dentro. Pronto. Só que não vai receber clique nenhum, então ela não vai ser um btn, né? Vai ser só ações mesmo. Vou colocar aqui ações. Pronto. Tá somente com esse nome ações aí. E aqui a gente vai mudar o nome também para ações. Pronto. Está aí. Basicamente está aqui então o nosso header aí da nossa grade, né? Olha só. Agora aqui o que eu vou fazer? Eu vou descolar. Ele está em client. Esse aqui eu não vou deixar ele em client, né? O
o nosso texto, porque fica muito grande, então eu vou clicar bem que eu vou ficar ordenando. Eu quero ordenar quando eu clicar mais aqui próximo do nome. Então eu vou colocar ele aqui em left e vou descolar ele lá. Ó. Ordem de descrição, venho aqui e tal, passo para cá. Aqui dentro eu vou colocar uma imagem para indicar que existe aí um clique, né, para poder fazer a ordenação. Então eu vou pegar um T-Image e colocar aqui dentro, né, do nosso ações aqui. Vou jogar ele aqui para margem direita aqui, ó. Oh, chatice. Tá. Então vou colocar ele aqui. Vou importar aqui uma imagem, né, deixa eu pegar aqui, vamos importar uma imagem. Uma imagem aqui que indica, né, uma ordenação. Deixa eu ver aqui se eu tenho essa imagem. Tem bastante imagem aqui. Tem algumas aqui que indicam sim a ordenação. Essa aqui não. Deixa eu ver se tem alguma outra. Pode ter ser essa aqui, né? Indicando, tinha outra melhor aqui, mas vai essa aí mesmo. Bom, tá aí. Já coloquei lá. Vamos acessar aqui. Então tá aí. Indicando que existe, né, uma ordenação se eu clicar aqui em cima. Eu vou desmarcar aqui o hit test da imagem, porque eu não quero o clique sobre ela. Eu quero somente sobre o BTN ordem descrição. Aqui o ações ok, tudo certo então. Aqui no código eu vou deixar sem ordenação, né? Vai ser apenas o hashtag, vai ter uma sequência de números aqui, né? Só mesmo para indicar aí para vocês. Para vocês terem uma ideia de mais ou menos como é que eu faço aqui nas minhas aplicações. Tudo bem? Então, pessoal, basicamente é esse aqui, né, o desenho do nosso estilo, né, do estilo aqui do nosso header. Deixa eu aplicar ele aqui. Vamos vir aqui para nossa... Olha só, já está começando a ganhar uma formazinha, né? Se eu executar aqui, ó, vamos perceber aqui que, olha só, já está o mouse ali, né, mudando já o cursor do mouse e tal. Aqui o ações eu posso desativar aqui. Vamos desativar aqui esse cara, né? Não precisa dele aqui nas ações, porque a gente não vai clicar nas ações, né? Então não precisa dessa sombra aí na ação. Esse aqui também eu vou tirar, né? Porque a gente não vai... vamos deixar aí a ordenação, depois vocês verem como é que a gente faz aí a ordenação. Bom, então é isso aí. Então vamos executar aqui novamente. E tá aí mais ou menos aquilo que a gente quer. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai dar continuidade, né, para essa aula não ficar muito grande. A gente vai mostrar mais algumas coisas aqui do nosso header. Valeu, abraço, até a próxima.